Maio de 1933. Por toda a Alemanha, estudantes nazistas, os camisas marrons e a juventude hitlerista juntavam e queimavam milhares de livros. Trabalhos de literatura, ciência e filosofia, tidos como antigermânicos, eram lançados ao fogo. Adolf Hitler declarou guerra à razão. Somos vistos como inimigos da inteligência, proclamou Hitler. Somos sim, mas em um sentido muito mais profundo do que aqueles cientistas burgueses poderiam supor. A revolta de Hitler contra o intelecto deve ser entendida como uma nova religião. Uma religião dedicada aos mistérios do sangue e da raça. As velhas crenças voltarão à tona, declarou Hitler. O conhecimento secreto da natureza, do divino, do disforme e do demoníaco irão lavar o verniz cristão e trarão uma peculiaridade religiosa à nossa raça. A religião do sangue, da qual Hitler fala, abriria caminho para o assassinato de milhões. Entretanto, a crença nazista das raças não foi criação de Hitler. Suas raízes estão nos ensinamentos de agnósticos alemães e em teorias ocultistas. Na Alemanha de 1890, havia o sentimento de que uma promessa não havia sido cumprida. Com o surgimento do Segundo Reich em 1871, com o coroamento do Kaiser Guilherme I, o futuro da Alemanha parecia garantido. Entretanto, a esperança romântica de uma nação de estabilidade e ordem não se materializou. Por trás da cerimônia medieval na corte do Kaiser, havia o trauma profundo de uma revolução industrial. Milhões de camponeses abandonavam suas terras indo para as cidades. Artesãos foram colocados de lado pela impiedosa produção em massa. Uma nova classe de banqueiros e industriais lutava com a antiga aristocracia pelo poder. Bem cedo, o novo Reich alemão parecia destinado ao caos e ao separatismo. Ironicamente, a unidade de propósitos desejada por tantos alemães do Reich seria garantida pelos ensinamentos de um britânico. Em 1897, o Kaiser Guilherme II convida à sua corte o renomado escritor britânico Ruston Stewart Chamberlain. Seu livro, Fundamentos do Século XIX, foi a inspiração para uma geração alemã de nacionalistas antissemitas, místicos e para o futuro Partido Nacional Socialista Alemão. De acordo com Chamberlain, a chave para a história humana é a ascensão e queda de raças. Chamberlain idolatrava a raça teutônica como criadora da cultura e da civilização real. Chamberlain escreveu que a mente alemã deve guiar os povos arianos à supremacia da raça e dominação do mundo. Kaiser Guilherme escreveu para Chamberlain: foi Deus quem enviou esse livro para o povo alemão, assim como enviou você para mim. Chamberlain prega que existe uma afinidade com o misticismo profundamente arraigada no caráter ariano. Ele escreve: todo místico, querendo ou não, é um antissemita nato. No final do século XIX, os judeus continuavam excluídos das convocações do exército, do judiciário e do alto escalão do funcionalismo público. Em toda a Europa, tais medidas foram defendidas por séculos pelo questionamento da moral e da lealdade política dos não-cristãos. Os escritos de Chamberlain acrescentaram ao antissemitismo europeu uma nova dimensão bem mais sinistra. Os judeus passaram a ser vistos não como uma comunidade religiosa, mas como uma raça alienígena e inimiga. Na doutrina racial de Chamberlain, o objetivo dos judeus era corromper o sangue dos arianos com a miscigenação racial. Ele alertava que o resultado era a degeneração física e moral e o fim do sonho de poder mundial ariano.
A única solução era purgar a Alemanha de todos os judeus e de outras raças. Para ele, a chave para a missão germânica era a criação de uma religião teutônica. Uma religião fundada sobre o mistério sagrado do sangue ariano. Enquanto a doutrina racial de Chamberlain se espalhava pela Alemanha, na Áustria, uma religião de sangue já estava tomando forma. No começo do século XX, os da etnia germânica na Áustria passaram a se considerar um povo sob cerco. Já tendo sido os administradores do grande império austro-húngaro, os germânicos passaram a ser minoria em um estado dominado por povos eslavos. Os funcionários públicos deveriam falar tcheco além do alemão. Padres tchecos haviam sido nomeados para paróquias alemãs. A língua e cultura alemãs pareciam correr o risco de sumir. Para muitos austro-germânicos, a Igreja Católica parecia estar comprometida com interesses eslavos. O resultado foi o ódio disseminado por uma religião que era tida como hostil e traiçoeira. A profunda insegurança dos alemães da Áustria levou ao aumento do poderoso movimento pan-germânico. O objetivo era unificar todos os alemães em uma pátria-mãe. Entre os simpatizantes do novo movimento, havia muitos desiludidos com o cristianismo. Eles acreditavam que os alemães deveriam retornar à religião de seus ancestrais, à idolatria dos deuses nórdicos e às primárias leis naturais. A doutrina de que a pureza do sangue traria uma idade do ouro para a supremacia alemã encontrou sua expressão mais poderosa nos ensinamentos do renegado monge cisterciense Georg Lenz. Lenz, grão-mestre da ordem ocultista dos Templários, pregava uma estranha doutrina. Uma doutrina que ele chamava de teozoologia. Em um passado distante, os atlantidenses, a quarta raça raiz da criação, haviam se dividido em criaturas puras e bestiais. Depois de milhares de anos, a raça pura, os homens-deuses arianos da quinta raça raiz, se miscigenaram com as criaturas bestiais. O resultado foi um declínio catastrófico e a quase perda dos poderes paranormais arianos. Lenz acreditava que, com as leis raciais rígidas de antigas tribos germânicas, seu sangue havia sido purificado, recuperando características divinas arianas. Lenz dizia que essas leis foram destruídas com a cristandade e deveriam ser recuperadas. O resultado, depois de muitas gerações, seria o surgimento de um tipo humano superior, um homem-deus destinado a comandar o mundo. A Viena cosmopolita, com sua mistura de pessoas e culturas, chocavam Georg Lenz. Para ele, o caos do mundo moderno representava a batalha final. A batalha entre as raças louras, com fortes traços de sangue ariano, e os sub-humanos, os quais tinham o sangue dominado por características bestiais. A partir de 1905, a solução de Lenz para a salvação da raça era publicada mensalmente em seu popular jornal Austara. Lenz propunha que as classes germânicas governantes, os mais racialmente puros, fossem encorajados a se reproduzir. A poligamia e um programa seletivo de reprodução serviriam para restabelecer a pureza do sangue. A pobreza das classes mais baixas indicava sua inferioridade. Eles deveriam ser escravizados ou esterilizados. O casamento entre germânicos e raças inferiores seria ilegal e punido com uma dieta de fome. Os judeus, os piores inimigos dos arianos, seriam usados como animais de trabalho. Seriam enviados a Madagascar ou incinerados. De um lugar modesto de Viena, o jornal Austara de Georg Lenz era distribuído por todos os lugares onde se falava alemão. Em 1909, Lenz recebeu a visita de um pobre pintor. Adolf Hitler procurava exemplares do jornal.
Estava ansioso para completar sua coleção do All-Star. Quando Hitler se mudou para um novo lar, um albergue masculino em Meldemestrasse 27, ele levou sua coleção de mais de 50 exemplares de All-Star consigo. Como muitos dos alemães da Áustria, Hitler via os judeus como uma religião estrangeira. Aprendeu com Georg Lenz que os germânicos e os judeus são duas raças em guerra. Mais tarde, Hitler escreveu: "Eu achava o conglomerado racial da capital imperial repulsivo. A cidade parecia a personificação da infâmia racial." Em maio de 1913, Hitler deixa Viena para ter uma nova vida na Alemanha. A cidade de Munique, na Bavária, onde Adolf Hitler vivia uma vida precária aos 24 anos, fervilhava com a paixão nacionalista e a agitação antissemita. Aqui, assim como em Viena, sociedades secretas e grupos ocultistas proliferavam, impulsionados pelas incertezas do mundo moderno. Para os membros cultos e aristocratas, os ensinamentos de Lenz e a crença germânica transmitiam segurança. As forças democráticas e capitalistas eram odiadas por serem agentes de mudança e eram tidas como invenções sinistras de raças inferiores, principalmente dos judeus. Havia um desejo de guerra disseminado. Uma guerra que anunciaria o retorno da unidade, da hierarquia e do império. Georg Lenz profetizou: com o desenvolvimento dos homens-deuses, poderiam conquistar todo o planeta. O fogo do ataque deveria continuar até que os navios alemães estabelecessem a ordem. Em 1º de agosto de 1914, em Munique, a guerra tão esperada pelos nacionalistas é proclamada para uma multidão em júbilo. No meio da multidão que comemorava estava Adolf Hitler. 3 dias depois de declarada a guerra, Hitler pediu para ser aceito no regimento bavariano. Para mim e para todos os alemães, Hitler declarou que naquele momento começava o mais inesquecível tempo de minha existência. Depois de 8 semanas de treinamento, Hitler é enviado ao fronte juntamente com o regimento 16 da Infantaria da Bavária. Sua primeira batalha é travada ali. Em seu primeiro dia, sua performance é de um mensageiro do regimento. Era um membro dos selecionados mensageiros da linha de frente. No dia seguinte, Hitler resgata sob fogo seu oficial comandante. Ele é promovido a cabo e recebe uma cruz de ferro de 2ª classe. Nos 45 meses que o regimento de Hitler ficou na linha de frente e nas 36 maiores batalhas, Hitler ganhou reputação pela sua enorme bravura. Os oficiais mais antigos o elogiavam. Chamou-o soldado excepcionalmente consciente, eficiente e corajoso. Para os colegas, o mensageiro dedicado a quem chamavam austríaco parecia desligado e distante. Só quando falava da época por vir, Hitler revelava sua paixão visceral. Estava convencido de que depois da guerra, a Áustria-Hungria se reunificaria à terra-mãe. E a nova e grande Alemanha poderia se purgar de elementos raciais estrangeiros e da democracia pela qual lutavam. Para seus colegas, seus argumentos são persuasivos. Um colega soldado lembra que quase ninguém conseguia se livrar da influência da forte personalidade de Hitler. Suas opiniões eram aceitas pela maioria.